Fala pessoal, tudo bem? Fábio Sobreira da Bizu novamente. Nesse vídeo vamos continuar as análises do terceiro trimestre de 2020, dessa vez da Ambev, queridíssima, dos buy and hold. Será que vale a pena a Ambev? Será que a Ambev, de acordo com alguns critérios de valuation, o critério de Benjamin Graham, o modelo de Gordon, o modelo de fluxo de caixa descontado, será que está barato? Será que está caro? Como vieram os resultados independente do preço? Você olha preço, não olha preço? Já comenta aqui lá no nosso comentário aqui do vídeo se você olha ou não olha para preço, se preço importa ou não importa para você. Sabe que para a gente preço sim importa, porque é o preço que determina se você vai comprar mais ou menos ações daquela empresa. Independente se a empresa é fantástica, é boa, você tem que tentar comprá-la com preços que vão te dar bons retornos. É isso que a gente fala aqui. E se você curte esse conteúdo, tem curtido nossos vídeos, não esquece de curtir, de compartilhar, de entrar no nosso site lá, vou deixar o link na descrição para você poder ir lá entrar no nosso BI e ver como é que nossa ferramenta pode ajudar você a fazer essas análises todas, tanto de critérios de qualidade quanto critérios de valuation, de preço, rapidamente, para você saber se aquela empresa é boa ou não, para você se tornar sócio e comprar cada vez mais cotas, cada vez mais ações, e aí virar um recebedor futuro de dividendos dessas excelentes empresas que tem na bolsa, e com certeza a Ambev é uma dessas excelentes empresas, independente do seu preço. Então vamos lá. O release, passando aqui rapidinho, o terceiro trimestre de 2020, ele vai falar da recuperação em V, ó, caiu aqui no primeiro e no segundo trimestre bastante, agora no terceiro trimestre uma excelente recuperação. O Brasil foi um dos que mais recuperaram. Fala aqui do que ele vai continuar focando, ó, consumidor no foco, criar receitas únicas com ingredientes exclusivos, pilotos para testar e aprender, ecossistema que beneficie nossos consumidores, clientes, fornecedores e gerar demanda à frente da produção. Fala aqui, ó, dos novos sabores, saúde e bem-estar, conveniência, inovação, e fala de bebidas no futuro. Então tem coisas novas aqui que ela está gerando, inclusive sistemas de meio de pagamento, bastante coisa nova aí que a Ambev está fazendo. E aí fala dos destaques financeiros do terceiro trimestre, a gente vai olhar isso mais lá no BI, mas principalmente aqui, ó, volume cresceu 12%, receita cresceu 15%, e aí vai margem, lucro, EBITDA, lucro operacional, o que aconteceu de volume de EBITDA em cada país, por exemplo, Canadá, Brasil, o custo de aquisição dele que caiu, então isso é bacana. E aí fala aqui da prioridade na performance financeira, isso aqui é interessante, ó, em termos de sustentabilidade, a receita, ó, volumes crescentes, ajuda na retomada do on-trade, que é venda ali para bares, restaurantes, etc. Impulsionar embalagens RGB, que são aquelas embalagens retornáveis. Crescer marcas Core Plus e Premium, que seria marcas ali de intermediárias para Premium, né? E aí investir em inovações com contribuição positiva para a margem. E nos custos de despesas, rigorosa disciplina financeira em relação ao working and non-working money, que seria dinheiro, coisas que trazem e não trazem dinheiro imediatamente ali, e alavancar nossos investimentos em tecnologia, em vendas e na cadeia de suprimentos. E aí, abrindo para a pergunta, essa aqui é a apresentação. Vamos agora lá para o nosso BI, para você entender toda a conjuntura financeira da empresa Ambev. Então vamos lá para o BI da Bizu, lembrando, não é recomendação de compra ou de venda de nada, é apenas um estudo para você entender melhor a empresa, entender sobre o preço da empresa, as oportunidades que se abrem para você virar sócio. Dentre todas as empresas aqui do terceiro trimestre está lá a nossa querida Ambev, assim como Fleury, Droga Raia, etc, etc. E aí você vai lá no geral trimestral, tem diversos outros BIs ali, painéis de BI dentro do nosso BI, e você consegue analisar tudo ao mesmo tempo. E entre todos que estão aqui, ó, você vai ver que tem lá consumo não cíclico, e aí dentro do consumo não cíclico tem diversas empresas, né? E por enquanto, das que estão aqui, ó, Pão de Açúcar e Ambev, uma coisa é um supermercado, né? É uma rede de supermercado, a outra é uma empresa que produz bebidas, né? E a Ambev acaba sendo uma das únicas que produz bebida dentro da bolsa, então não tem muita comparação com empresas do mesmo porte, mas a Ambev consegue se comparar com todo o resto. Você vê que houve ali uma queda no anualizado ali do lucro líquido, né? Apesar da receita ter subido, mas a gente vê que em relação ao segundo trimestre o acréscimo foi gigantesco. O que significa isso? O que significa comparar anualizado, comparar com o segundo trimestre, comparar com o mesmo período do ano anterior? Vamos lá para o detalhe da Ambev. Então eu vou pegar aqui a análise do terceiro trimestre. A gente vai começar pelo seguinte, ó. Primeira receita. Receita da Ambev cresceu em relação a do segundo trimestre de 2020,
cresceu em relação ao mesmo período do ano passado, terceiro trimestre do ano passado, cresceu em relação ao anualizado. Então, cresceu em todos os fundamentos que a gente tentar olhar aqui, cresceu. Agora, quando a gente olha para o EBITDA, o que aconteceu com o EBITDA? Crescimento em relação ao segundo trimestre, crescimento em relação ao mesmo período do ano passado, porém, ainda um pequeno decréscimo em relação ao anualizado. Já o lucro líquido teve um decréscimo em relação ao mesmo período do ano passado, um acréscimo gigantesco em relação ao terceiro trimestre, que a gente viu lá, mas ainda um decréscimo em relação ao anualizado. Lembrando, o que é o anualizado? É eu pegar os 4 últimos trimestres, no caso 2020, e pegar o 2019 inteiro, já que 2019 já está completo. Quando sair o quarto trimestre, a gente passa a comparar ano a ano de fato. E olhando aqui, ó, o que acontece então com a margem da Ambev? Ó. A margem da Ambev agora está em 16,59, a margem líquida, uma margem bem legal e ainda gera mais caixa do que lucro. Você vê então que a Ambev, o lucro tem acompanhado o seu resultado. Quando o lucro caiu, o resultado caiu, a cotação caiu, e aí você vê que a empresa tem acompanhado essas oscilações ali, tentando melhorar, mas não conseguindo sair muito do lugar, o que tem acontecido com muitas empresas nesse período de crise. E aí, olhando aqui mais a fundo outros números da Ambev, eu vou agora olhar todo o fundamento da Ambev, não só nesses últimos trimestre, mas nos últimos anos. Eu gosto de botar aqui os últimos 5, 6 anos, você pode botar outro período. Você vê que o lucro caiu em relação a 2020, a receita subiu. Em relação aos últimos 5 anos também houve uma queda no lucro, então não é de agora exatamente que a Ambev está com esse lucro menor, mas agora ela acabou tendo uma coisa pontual que acabou prejudicando mais, que é essa questão da pandemia, apesar de estar começando a recuperar. As receitas da Ambev não param de crescer, a sua margem é que tem ficado mais miudinha por causa da concorrência e por causa de diversos outros fatores, né? E aí a gente vê que, de resto, os números da Ambev, apesar de estarem abaixo de suas médias históricas, isso é importante, ó, o ROI da Ambev está em 12, já chegou, e a média é 21, já chegou a 28. O ROIC, que é o retorno sobre todo o capital investido, agora está em 14, já chegou a 31 e a média é 24. Então isso é um pouco ruim porque vai prejudicando. Em termos de dívida, aí não precisa nem falar, a empresa tem dívida extremamente controlada, tem muito mais caixa do que dívida, uma dívida líquida gigantescamente aí negativa, né? Em termos de receita, de lucro e caixa, a empresa é um reloginho, gera lucro, gera caixa, é reloginho para o bem e para o mal, não sai muito do lugar, ou seja, não dá aquela impulsionada mais para cima como aconteceu há 10, 15 anos atrás, ainda acontecia, e aí você acaba ficando com a Ambev, essa empresa gigantesca, um puta de um transatlântico gigantesco lá, que meio que encalhou nesse pedaço onde ela está, não deixa de ser boa, mas também não consegue sair muito do lugar nesse momento. Por fim, olhando aqui o nosso relatório geral, eu tenho que a Ambev, ela pode ou não pode ter um valuation favorável. Vamos ver aqui, ó. Líder em diversos mercados com marcas como Skol, Brahma, Antártica, Guaraná Antártica e Fusion. Ambev é uma empresa fundada em 2005, sai de São Paulo, né, a junção. A empresa possui atualmente 29 mil funcionários e tem o Pinto Paiva como atual CEO. Está na listagem da Ambev desde 2003 como tradicional. E aí, o que a gente tem da Ambev é o seguinte: a análise fundamentalista da Ambev diz que se ela for uma empresa boa, né, você pode comprá-la se você não olha preço, né? E aí, será que a Ambev, sem olhar preço, continua sendo uma empresa boa? Então, vamos ver. A receita líquida da Ambev, ela subiu, o seu lucro caiu. Isso quer dizer que ela continua uma empresa boa? Continua, só que sua margem é menor. Sua margem menor ainda é 16%, o que é bom. Então a margem líquida é 16%, o seu lucro passou para 9.239, uma variação de menos 24%. Isso aqui é importante, o lucro da Ambev está diminuindo. Claro, temos a crise, temos a pandemia, porém é o cenário que nós temos agora. O lucro, esse lucro representa 12% de ROI, e aí isso significa que houve uma diminuição do ROI de 43% em relação à média, o que também é ruim. A empresa conseguiu gerar mais caixa do que o seu lucro, o que é muito bom, né? Apesar de tudo, a caixa continua gerando. Ela tem uma dívida bruta de 6,8 bilhões, mas tem 23 bilhões de caixa. Então ela tem uma dívida líquida de menos 16 bilhões, o que é fantástico. Tem caixa para dar e vender, para comprar quem ela quiser. E por fim, não tem dívida líquida. Então beleza. Então em termos de fundamentos, me parece uma empresa extremamente sólida. Vamos olhar preço.
Liquidez é alta, valor de mercado 200 bilhões. A cotação atual da empresa é de 12,18, que representa uma variação de 25% com relação à média dos últimos 6 anos. Então, a linha preta aqui é a cotação da Ambev, enquanto o Ibovespa, o índice da Bolsa, subiu nos últimos 5, 6 anos, a Ambev não saiu do lugar. Chegou a ter picos, depois caiu, depois subiu, depois caiu de novo, caiu bem mais. E aí ela está ali com um beta de 0,67, que é menos volátil nesse caso do que a Bolsa em si. Já o seu lucro atual é de 0,59, o que representa 18% a menos do que a média dos últimos 6 anos. Então, ó, aqui está o lucro por ação da empresa médio, aqui está o atual, está abaixo. Ó, o seu lucro por ação caiu 18% e a sua cotação caiu 25%. E aí o seu preço sobre lucro passou de 22 na média para 20. Então, 20,7 é hoje o preço sobre lucro da Ambev. Com esse ROI de 18%, apesar de ter um ROI de 12%, o preço sobre lucro, sobre o valor patrimonial da Ambev é de 2,41. E aí, ó, o que significa isso? Você tem que dividir esse 12 por 2,41. Quanto que sobra para você, investidor? O poder de lucro. E quanto que é esse poder de lucro? 4,82. A Ambev distribui 75% de dividendos. Significa então que para você vai sobrar de dividendos 3,66. Então ela já é uma empresa que distribui dividendos bastante e ainda assim não dá um dividendo muito alto, né? Claro, se eu for comparar com a Selic hoje a 2%, qualquer coisa tá boa, né? Mas não tá muito alto, tem muita empresa pagando muito mais porque o poder de lucro dela é baixo. O poder de pagar dividendo dela, mesmo que ela pague 100%, é 4,82. Por fim, em termos de valuation, ó, que legal. A Ambev, se nós formos comparar a Ambev pelo modelo de Graham, ela está cara, ela deveria estar 8,17, está 12,18. Por quê? Esse valor aqui, preço sobre lucro, deveria estar no máximo 15, está 20. Esse aqui, PVPA, deveria estar no máximo 1,5, tá 2,4. Então, nos dois critérios, ela está cara. Então, ela estaria cara no modelo de Graham. Já no modelo de Gordon, que pega os dividendos atuais e joga para o futuro uma taxa crescente, aí ela estaria barata, deveria estar 17,65, está 12. Então, nesse caso, a Ambev está aí com uma margem de segurança para você comprar de 44,91%. Em relação ao fluxo de caixa descontado, ela não tem um crescimento muito grande, ó, da sua receita, mas tem uma margem alta. Ou seja, a empresa deveria estar valendo, por esse critério, R$ 23,00, está valendo 12, então quase 100% aí de margem de segurança. Então, por esse critério de valuation, a Ambev em 2 deles estaria barato, em 1 deles estaria caro. Você pode escolher o que você acha melhor, pode olhar para a empresa e escolher se você acha que vale ou não vale a pena investir em Ambev. E aí, se você gostou desse vídeo, se você gosta desse tipo de análise, se você entende que que a Ambev vale a pena, apesar de ter essas oscilações aí no mercado, então você sim pode continuar investindo na Ambev. Curte esse vídeo se você gostou desse conteúdo, compartilha, marca lá o sininho para você receber as próximas análises que a gente vai fazer. Acessa o link lá do nosso BI para você não ficar por fora de nada que a gente posta aqui, principalmente dos releases que estão saindo agora do terceiro trimestre de 2020 das empresas da Bolsa. Valeu!